O título é Oportunidades de Deus estão passando por nós. E eu gostaria que você olhasse e abrisse os seus olhos para isto. Mas como base, e eu vou dar um pano de fundo rápido aqui, eu quero que você entenda como base do texto o que eu vou usar para entender essas oportunidades de Deus, mas eu preciso, antes de usar o texto, dar um pano de fundo, para você entender. Salomão foi o último rei que reinou sobre todo o povo de Israel, e que eram 12 tribos. Deixa eu dizer por que último. Porque depois, após a morte de Salomão, esperava-se que o filho dele, Roboão, fosse também seguir os mesmos caminhos e tivesse a mesma habilidade. Diz que ele ouviu pessoas mais idosas e ouviu os jovens, e infelizmente os jovens deram alguns conselhos que não foram os melhores. Então ele faltou com a sabedoria e ele foi truculento demais com o povo. Se o seu pai foi duro, seja mais. E ele perdeu, e ao ponto de ele se tornar o responsável pela divisão do povo de Israel em 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul, que era um chamado então Reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. E o reino de Israel com 10 tribos, das 12 ele ficou com 10, e o reino de Judá com 2. E a questão toda é que, lembra que Deus prometeu, havia terra maravilhosa que eles entraram. Mas eles foram indo de mal a pior até o ponto de serem exilados. Eles perderam tudo aquilo que foi prometido a Abraão. Então eles foram expatriados, né? Foram expulsos da sua pátria e levados para uma pátria que não era sua, e viver como escravo em outros lugares. Tudo como consequência do que foi acontecendo ao longo da história deles. Se você ler com atenção, o que você vai ver é o seguinte, que tanto o livro de 1 Reis e 2 Reis, e 1 Crônicas e 2 Crônicas, por isso reis, né? Ele está falando desses reis. Então, depois de Salomão foram 39 reis, 20 no reino de Judá, reino sul, e 19 no reino norte, que era o reino de Israel, chamado de Israel. E você vai perceber o seguinte, que o que cada um dos 39 reis dos 2 reinos fizeram, e como eles se relacionaram com Deus e também o seu povo, isso foi determinante se eles teriam prosperidade e bênção, ou se eles enfrentariam um tempo de miséria, de angústia e de calamidades. E o texto de 2 Crônicas, que não é o nosso texto, mas ainda na base de fundo, nesse pano de fundo, 2 Crônicas 36, 14 e 16, diz assim, sobre o reino sul agora, só Judá. Além disto, versículo 14, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Agora veja a oportunidade ainda que Deus dá. Versículo 15 diz, apesar disto, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar que era o seu templo, da sua habitação. Mas olha a atitude do povo, versículo 16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus. Desprezaram as palavras dele e o expuseram ao ridículo, os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e Deus chegou a essa conclusão, não há remédio, não tem o que fazer. Então o que a gente vê nessa leitura ainda do pano de fundo? Reis, líderes espirituais, e o povo, e o exército, todos haviam se tornado infiéis, e seguiam as práticas detestáveis das nações, que Deus disse, não se misturem com eles, não assumam os seus costumes. E diz que o pior é que essas práticas foram trazidas para o centro da vida deles. Essas práticas foram trazidas para dentro do templo, que era consagrado ao Senhor Jesus, a Deus. E apesar disso, diz que Deus, por causa da sua compaixão, pelo seu povo e também do seu templo, ele enviava profetas, ele enviou profetas, mensageiros, desejando o arrependimento do seu povo. Mas diz, eles zombaram, desprezaram, ridicularizaram os profetas de Deus, e a ira de Deus então se acendeu. Parece que a gente não quer pensar nisso também, mas a ira de Deus se acendeu e falou, chegou ao fim. Então o rei Asa da leitura que eu vou fazer agora para vocês, conforme eu vou indo pelos pontos da mensagem, que então é a base do texto,
ele é o terceiro rei depois de Salomão, e é exatamente do reino sul de Judá. Ele é um desses 20 reis, então. E eu quero compartilhar com você o que Deus falou no meu coração, né, com essa palavra, e também pensar com você como é que ela se aplica a esse momento que nós estamos vivendo. O que ela tem a ver com a gente. Então, o texto bíblico é 2 Crônicas 15, de 1 a 12, não está aí, nós vamos entrando com ele agora. Primeira coisa que eu vejo, e a lição para o meu coração que Deus me dá nesse momento, com base nisso que eu tenho visto aqui. Primeiro, o Senhor vem ao nosso encontro quando nós estamos perdidos. E aleluia por isto. Nós estamos perdidos. Nós não vamos nos encontrar. Quando Jesus veio foi assim, não havia bem, não havia ninguém que desejasse a Deus, foi Jesus, foi Deus que tomou a iniciativa. E Ele está dizendo que apesar do povo de Israel pecar contra Deus, aí falando sobre todo o povo, os dois reinos, nós vamos encontrar muitas situações na Bíblia que Deus está dizendo sim, apesar do pecado, mas por amor aos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, aos seus pais, que foram fiéis, diz que Deus não desistiu desse povo. Então agora os versículos 1 e 2 diz assim: então o Espírito de Deus veio sobre Azarias. Você pode ler comigo aí na sua casa e aqui também, por isso está no telão, tá bem? Pode ler comigo, vamos juntos? Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, o profeta, e ele saiu para encontrar-se com o rei Asa, que estava voltando da guerra. Ouça-me, rei Asa, ouça-me, exércitos de Judá e de Benjamim, as duas tribos do reino sul. Disse ele: o Senhor ficará com vocês, enquanto vocês ficarem com ele. Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo. Mas se vocês deixarem o Senhor, Ele deixará vocês. O versículo 1 afirma que, o que lemos no início, Deus tomou, e o meu enfoque nesse momento, nessa parte é isso, Deus tomou a iniciativa de ir na direção do seu povo, é Deus quem fez isso. Então Ele enche o profeta, o seu mensageiro, do seu Espírito Santo, e esse profeta, sai ao encontro do rei, ao encontro do seu exército, e o que ele faz é dar instruções claras. Se eles desejassem a presença de Deus e a bênção de Deus sobre as suas vidas, eles deveriam seguir e sobre o reino, eles deviam seguir aquela orientação. Então, Deus tomou a iniciativa de ir na direção deles. Segunda lição para mim, já nós vamos entender no final. O desejo de Deus sempre é o nosso bem e a sua bênção sobre nós. Há um versículo nesse texto que fala, e aqui mais à frente, se não me engano 5, que está dizendo que o povo estava revoltado contra Deus. Um povo que não conseguiu entender Deus, um povo que não leu Deus, que Ele era um pai dizendo: eu te amo, eu quero o melhor para a sua vida, por isso as minhas leis, por isso o meu padrão, por isso as minhas normas, por isso esses rituais, porque amo vocês. Não tem a ver comigo, tem a ver com vocês, mas eles não entenderam. E o desejo de Deus é esse. Os versículos 3 e 4 dizem assim: já faz muito tempo que Israel e o povo não têm adorado ao verdadeiro Deus. Essa era a palavra do profeta, mas era o profeta dizendo o que Deus estava dizendo, o que Deus estava vendo do seu relacionamento. E dizia: eles não têm tido sacerdotes que ensinem esse povo. Sabe, as pessoas perderam a perspectiva de servir a Deus. Os chamados cessaram. A fome de ser líder e como Paulo diz, que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, quer dizer, esse povo perdeu também, esses homens perderam o desejo de servir a Deus, que ele diz, essa era uma excelente coisa. Estou citando no presente para entender um pouco o passado, eles perderam isso no coração. E o versículo 4 diz: mas sempre que eles se voltavam novamente, aleluia, para o Senhor Deus de Israel em suas dificuldades, e buscavam ao Senhor, Ele deixou se achar e os ajudou. Que Deus maravilhoso. Então, apesar de Deus de Israel ter abandonado a Deus, passado a andar segundo a sua arrogância e egoísmo, diz assim: Deus enviou um profeta para dar uma nova chance, para abrir os olhos sobre a situação que eles estavam vivendo. Porque é igual o filho pródigo, enquanto ele não cai em si, ele acha que está bem a vida. E era isto. É preciso que algo acontecesse e seus olhos fossem descortinados. Diz assim, ele caiu em si. Essa era a ideia do profeta.
para trazê-los de volta para Deus e Ele intervir naquela história, na situação, nas suas vidas e no seu reino mudar. Então assim é o nosso Deus, desse jeito é o nosso Deus. Deseja o melhor, tudo que Ele faz não é para Ele, é para mim e para você, Ele já tem tudo. Terceiro, lição para mim, existem consequências quando deixamos Deus de fora das nossas vidas. Esse é o ensino aqui. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Parece que nós queremos viver uma vida espiritual e muitas vezes somos ensinados a isto. A evangelização é para melhorar a sua vida. A evangelização é para mudar o meu casamento. A evangelização, Jesus entrou na minha vida, é isso que nós falamos, vem que vai ficar melhor. Mas a gente precisa prestar atenção nisso aqui. Não vai ficar melhor se eu viver a minha vida de qualquer maneira. Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, ele diz, há um preço. E aqui ele diz, existem consequências quando nós deixamos Deus de fora das nossas vidas. Diz que Deus tomou a iniciativa no primeiro ponto de ir na direção do seu povo, Ele fez isso quando não mereciam, quando estavam perdidos. E Ele foi na direção quando eles abandonaram, quando eles rejeitaram, quando as suas práticas eram deploráveis. Deus foi na direção, práticas detestáveis. E diz, Ele enviou o seu profeta para abrir os olhos sobre os resultados negativos que eles estavam colhendo em suas vidas porque tinham afastado de Deus, porque deixaram Deus de fora. Os versículos 3, 5 e 6 diz o seguinte, já faz muito tempo que em Israel, pensa nisso, não é isso que nós estamos começando a viver? Você está ficando em casa, ficou gostoso assistir culto de casa, sabe, pastor? Precisa levantar, o senhor lê lá, a gente canta, não precisa nem servir. É gostoso ficar aqui. O restaurante espiritual, não é verdade? Delivery. Claro que você deve aproveitar de servir a Deus na sua casa. Pode fazer o culto. Nós talvez, se não pudéssemos nunca mais voltar, Deus agiria assim. Mas a gente só não pode morrer, achar que então dentro de casa não precisa fazer nada, cruzar o braço. E é assim que a gente vai deixando Deus de fora da nossa vida. E depois quando volta os cultos, eu vou ficar em casa. Não precisa não. Já faz muito tempo que em Israel o povo não tem adorado ao verdadeiro Deus. E não tem tido sacerdotes que o ensinem. E o povo tem vivido sem as leis de Deus. E o 5, nos tempos de revolta do povo contra Deus, não houve paz. A nação enfrentava problemas de todos os lados. Não sou eu dizendo, é a palavra de Deus. E o crime aumentava em toda parte. Havia guerras externas. E dentro do país, uma cidade lutava contra outra cidade. Você tem visto coisas assim? No nosso país? Governo contra governo? Pois Deus estava castigando o povo com todo tipo de dificuldades. Deus estava castigando. Mas Deus é Pai, Deus é amor. As consequências que estão nesse texto, de eles terem afastado de Deus, foram o seguinte: falta de paz. A nação enfrentava problema de todo lado. O crime aumentava em toda parte. Havia guerras externas e dentro do próprio país, uma cidade contra outra. E Deus castigava com dificuldades. Você consegue identificar essas coisas hoje nos nossos dias? A violência, o crime. Consegue ver como as coisas estão se tornando cada vez mais? Problemas então, o medo não é só no Brasil. Está todo mundo assustado porque as potências estão sofrendo. Financeiramente, economicamente, eles não sabem o que fazer. E você vê que nesse momento de pandemia, o que nós mais tivemos foi um lutando com o outro para aproveitar dessa situação para crescer em cima. Então, o meu partido não vai apoiar, porque senão aquele que está lá vai sair bem. Não importa se as pessoas estão morrendo. Essa é a ideia. Mas isso é no mundo, não é só aqui. Ou então eu vou fazer tal coisa, porque se eu fizer isso, eu vou ganhar. Não importa se as pessoas estão morrendo. E diz assim, Deus castiga. Deixa eu dizer uma coisa, Deus castiga com dificuldades. E qual foi a causa desse castigo e o sofrimento desse povo? O povo de Israel, que tem a ver comigo e você. Ele diz assim, tudo porque o seu povo, é o texto dizendo,
seu povo havia deixado de adorar a Deus. Afastar de Deus, reclamar, fazer tudo na vida e esquecer e não reconhecer que Deus é o nosso Deus, que é o único Deus. Dizer que Ele está acima de todas e qualquer coisa e qualquer poder. Eles deixaram de buscar a Deus e servir. Não havia mais sacerdotes, a palavra de Deus não era pregada, não era ensinada. Nós temos um monte de igrejas falando hoje, lamentavelmente, mas a palavra de Deus não é pregada e não dá para chamar essas pessoas de sacerdotes de Deus. Porque um sacerdote de Deus, um ministro de Deus, é um profeta de Deus, ele fala de Deus para o povo, não engana o povo. E infelizmente é o que nós vivemos. Não adianta estar cheios de igreja, nós precisamos da palavra de Deus e de homens e mulheres de Deus. O povo estava vivendo sem a lei, cada um seguia o seu caminho. Cada um fazia o que bem entendia. Então, servir a Deus é assim, e Ele serve do seu jeito. Faz uma adaptação de tudo para o seu jeito. E qual o final? O povo estava revoltado com Deus. Em vez de amar a Deus, como ia adorar a Deus? E expressar louvor e gratidão a Deus, quando meu coração tem raiva de Deus, e eu acho que Deus é culpado de tudo isso. Quarto lugar, nós também somos responsáveis se Deus estará conosco ou não. Nós somos responsáveis se Deus estará conosco ou não. Eu sei que é muito importante falando de Deus como Pai, porque a Bíblia revela assim, Deus como Pai. E nós sabemos que um pai não mede esforços para um filho. Ele vai fazer de tudo. Então, que um pai ama incondicionalmente um filho. Nós sabemos disso. O verdadeiro pai. Mas também nós sabemos que um verdadeiro pai, por mais difícil que seja, por mais que possa doer lá no fundo da sua alma, ele jamais poderá ser conivente com o comportamento mau e perverso do seu filho. Eu vi recentemente que a mãe foi lá e entregou o filho. Prende ele. Isso não é normal. O que nós temos hoje é que se a criança bagunça na escola, o pai vai lá e bate no professor. Não é isso? Isso são os nossos dias. Se o filho é preso, fazem o maior escarcéu, aproveitam, vão na mídia e falam, mas não perguntam por que ele foi preso. Não é meu filho, não pode ir preso. Não, mas essa mãe falou, prende ele. Ou o pai que levou o filho, prenda. Ele roubou, ele errou. Apesar de eu amá-lo, isso é parte do amor. Prenda porque ele errou. O versículo 2 diz assim, e ele, o profeta Azarias, saiu para encontrar-se com o rei Asa, que estava voltando da guerra. Ele disse, ouça-me Asa, ouçam-me exércitos de Judá e de Benjamim. Agora o meu enfoque nessa segunda parte. Disse ele, o Senhor ficará com vocês enquanto vocês ficarem com Ele. Oh Jesus, será que o seu povo está ouvindo essa palavra, Pai? Será que o seu povo entende essa palavra, Senhor Jesus? Tem misericórdia. Abre os nossos corações, Senhor. Abre os nossos olhos, Espírito Santo. Ajuda, entendemos o que está acontecendo nesse momento. Ele está dizendo, o Senhor ficará com vocês enquanto vocês ficarem com Ele. Sempre que vocês, sempre, não é algumas vezes, não importa a sua situação, Ele diz, sempre que vocês o procurarem, Ele vai deixar se encontrar. Ele diz isso. Não tem situação que impeça de você se encontrar com Deus, se você for na direção dEle. Mas Ele diz assim, se vocês deixarem o Senhor, se você nunca ouviu isto, se você nunca prestou atenção nisto, nunca prestou atenção nisso, ouça, mas se vocês deixarem o Senhor, Ele deixará vocês. Deus estava dizendo através do profeta, e é o que Ele está dizendo nesta manhã, e nesse tempo que você tira para Deus. Ele está dizendo para mim e você, se você ficar comigo, se você andar comigo, se você seguir as minhas leis, se você seguir as minhas orientações, eu estarei com você, você pode contar comigo. A gente pensa que Deus está conosco nas nossas irresponsabilidades, não. Quando Ele diz, toda autoridade foi dada no céu, façam assim, e se vocês fizerem assim, eis que estou convosco todos os dias. Deus não vai bancar as nossas, eu pego lá o cartão de crédito, gasto, ó pai, pode pagar para mim. Deus não é assim. Ele nos ama, Ele vai mudar a história.
Mas estar com Deus, né, e inserir Deus na nossa vida, é muito mais do que pedir banca às minhas cabeçadas. É assim: Senhor, como é que eu faço aqui agora? Como é que eu ajo aqui? Ele diz assim: se você resolver seguir sem a minha presença, seguir do seu jeito, seguir sem minha bênção, se me deixar, eu vou deixar você. Então esse é um lado de Deus que a gente não quer ouvir. Esse é um lado de Deus que a gente não quer pensar. Puxa, Deus está dizendo que se eu deixar, Ele vai deixar. Mas esse não é o desejo de Deus, isso não é um projeto dele. Porque Ele diz assim, todas as vezes, sempre Ele usou a palavra sempre. Quando você me deixar, mas sempre eu estarei, sempre, sempre Ele estará pronto a atender você e ouvir você. Se você me procurar, eu vou me deixar ser encontrado. Mas se você me deixar, eu vou deixar você. Então nós somos responsáveis, ouça isso, nós somos responsáveis se Deus estará conosco ou se Ele não estará com a gente. Nós somos responsáveis. Quinto lugar, mudar a situação depende da nossa atitude. Eu preciso dizer para você o que é o significado de atitude aqui. Porque, para a gente entender bem, é que sempre fala de atitude e fica lá o que é, né? Não, atitude, nosso dicionário diz que é a postura que nós assumimos, tá? Não é só assim, eu tinha vontade. Não está dizendo, é a postura. É a disposição interior. É aquilo que é uma decisão muito firme e forte que eu desejo, que eu quero que aconteça. Então eu estou dizendo, mudar a situação não depende só de, eu queria tanto comprar uma casa, sabe? Sabe aquela coisa que a pessoa faz? Não, se eu quero comprar, então cada dia que eu vou viver, eu tenho uma postura que eu vou ter diante de cada situação, de cada gasto que eu vou fazer, e uma disposição interior para isso que eu quero. Essa é a ideia de atitude. Os versículos 7 e 8 diz assim, mas vocês, homens de Judá, continuem firmes no bem e não percam a coragem, pois vocês vão receber a recompensa. De quem é a recompensa? De quem tem uma disposição firme, forte interior. Se não houver, não vem. Quando o rei Asa ouviu esta mensagem da parte de Deus, diz que ele criou coragem e destruiu, olha a sua ação, ele destruiu todas as imagens que havia na terra de Judá e de Benjamim, nas cidades que ele havia tomado na região das montanhas de Efraim, e diz que reconstruiu o altar do Senhor na frente do templo. Ele reconstruiu. A palavra de Deus para aquela situação era, continuem firmes no bem. Você está pensando em desistir por causa de todas as coisas que estão acontecendo? Você está com medo? Você está, quem sabe, querendo fazer certas coisas que não tem a ver com a santidade de Deus? Ele diz assim, continue fazendo o bem, e eu vou recompensar você, não tenha medo. Ele está dizendo assim, não perca a coragem. Não perca a coragem. Nós vamos ter que levantar cada dia para o trabalho, sabe, para a empresa, para os estudos, para enfrentar a família, né? Eu digo assim, não brigar com a família, eu digo enfrentar as situações que a família exige, o casamento, tudo que fazemos cada dia. Ele diz assim, fica fixo no bem, tenha coragem, o medo não vai construir nada na sua vida, só vai destruir. Ele diz, tenha coragem. E o rei diz assim, ele tratou de criar essa coragem, de eliminar as coisas que tinham que eliminar, e reconstruiu o altar do Senhor. Aleluia. Por último, a bênção de Deus sobre nós exige um pacto com Deus. Olha a revisão rápida para você entender como isso tudo se encaixa. Primeiro, quando nós entendemos, que é o primeiro ponto, quando nós entendemos que Deus não desiste de nós, e toma a iniciativa de vir na nossa direção, quando nós mais precisamos, eu entendo isso, que Deus veio quando eu mais precisei, Ele tomou a iniciativa, que o seu desejo também, em segundo, é sempre o melhor para as nossas vidas.
Não importa o que esteja acontecendo com você, o que você está passando, Ele está dizendo, eu tenho o melhor, eu sou um pai, o pai quer o melhor para você. Não tenha dúvida, não desista. Quando você entende que a vida só vale a pena quando Ele faz parte dela, pois sem Ele nós atraímos todos os tipos de males sobre nós, e que a gente só vai errar, só vai pisar na bola sem Ele. Quando a gente entende que só vale a pena quando Ele faz parte da vida. Quando a gente entende também que Deus está sempre pronto, em quarto lugar, mas que Ele deixou em nossas mãos a decisão se Ele fará parte ou não das nossas vidas, das nossas decisões e dos nossos planos. A gente entendeu claramente. Quinto, que dependendo da postura que assumirmos diante das dificuldades, nós podemos mudar qualquer situação da vida. É interessante que muita gente, a sua postura diante da vida é uma postura já de desistência, não vai dar mesmo. Mas o que estamos aprendendo aqui é diferente. Então, quando nós aprendemos essas 5 coisas que eu falei no início do sermão, até agora, então aí faz todo sentido, a gente entende esse versículo 12 e esse último ponto, que diz assim, então fizeram, vamos falar juntos? Então fizeram um trato de adorar somente ao Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Amém? Sabe a minha pergunta? O que a gente precisa ver acontecer para quebrantar o nosso coração? Para a gente voltar os nossos olhos completamente para Deus. O que a gente precisa? Um dos pastores, na internet, falou assim, e mesmo com a pandemia, ainda não se, mais ou menos era assim o sermão, e mesmo com o vírus, e mesmo assim, não se quebrantaram. O sermão podia ser isso, esse nome. O que é que precisa acontecer na vida para a gente correr para Deus e olhar e fazer perguntas sobre a nossa vida, sobre o que está acontecendo? Para mim, com tudo o que está acontecendo, Deus está vindo na nossa direção. Deus tomou iniciativa, Deus está vindo na nossa direção. Nós nos perdemos, nós ficamos cegos. Nós começamos a estabelecer um jeito de servir a Deus, que é o nosso jeito, que não tem a ver com a santidade dEle. Tem gente de fora já dizendo que é preciso conversão dos crentes. Mas não precisa, é verdade. Gente que não é crente, pedras clamando. Assim como houve uma reforma na época de Lutero, agora precisa uma reforma nos evangélicos. E essa reforma, qual é a reforma? Qual é a mudança? Conversão dos crentes. As situações, a palavra de Deus, os profetas, estão nos alertando que nós estamos nos afastando de Deus, apesar de estarmos dentro da igreja, seguindo tantos rituais, apesar de tudo que Deus tem feito, nós nos afastamos dEle. É igual aquele marido e mulher que dormem na mesma cama, mas que não tem intimidade, e eu não estou falando de relações sexuais, que não, os dois têm segredos no coração. Estão tão perto na mesma cama, mas o coração distante. Então, a geografia não traz a intimidade. Então, estar dentro do templo, envolvido com essas coisas, não traz intimidade. Deveria ser reflexo de intimidade, mas não traz. Então, Deus está nos alertando, Deus está vindo na nossa direção para dizer isto. Também é Deus desejando, com tudo isso, que ao invés de nós nos amargarmos e nos revoltarmos contra Deus, na verdade, que a gente corra para Ele. É isso que Ele deseja. Vamos correr para Deus. Reconhecendo, Ele é soberano. Ele é Deus único, não há outro Deus além desse Deus. E Ele nos fez para adorá-lo, né? E quando adoramos, se você pensa que o céu fica melhor, nós é que ficamos melhor. Você acha que Deus precisa de mim, de você? Puxa, Israel não me adorou hoje, aí o céu está... Não, nada disso. Ele já é completo, mas quando eu e você adoramos a Ele,
nós nos encontramos, o nosso coração se enche de paz, de alegria, de realização. É isso que ele está dizendo. O desejo de Deus é a renovação do nosso pacto com Ele, com tudo que está acontecendo. Ele está dizendo assim: não me sirvam de qualquer maneira, não me amem de qualquer maneira. Ele está dizendo, me ame com todo entendimento, com toda a alma, com todo o seu ser, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com tudo que você é, sem reservas. Esse é o amor que Deus quer, meu e seu. Vamos orar. Para você que está aqui, eu vou pedir que fique em pé. Você na sua casa, se você está reunido com a sua família, você pode pegar nas mãos, lá, da sua família, aqui nós não podemos. Pegue nas mãos. Eu acho que eu poderia resumir numa coisa. Quando o rei Asa entendeu tudo, ele foi e ele conseguiu enxergar todas as coisas que eram contra Deus. E ele eliminou aquelas coisas e diz, ele restaurou o altar de Deus. Minha palavra e minha oração nesta manhã para a sua vida, nesse dia é que Deus ajude você a olhar tudo isso, esse momento, isso que estamos vivendo. Olhar para Deus e Ele abrir os seus olhos. E você consiga perceber quais são os inimigos de Deus na sua vida, que te afastam de Deus, que enfraquecem a sua vida, que te distanciam. Elimina essas coisas e fala, eu estou restaurando o altar na minha vida, eu estou restaurando o altar de Deus na minha casa, eu estou restaurando o altar de Deus nos meus negócios. Restaurar o altar de Deus. Ele fez um pacto, ele diz, eu estou fazendo um pacto. Então não é uma palavrinha qualquer, meu querido. Deus está dizendo, faça uma aliança comigo, que você será meu, totalmente meu. E eu te abençoarei com tudo que você precisar. Tudo que for melhor. Feche os seus olhos. E eu quero pedir, Pai, nós precisamos de olhos espirituais para poder ver o que está acontecendo à nossa volta, neste momento. A falta de sabedoria é a gente continuar com as nossas vidas e não perceber o perigo e também os alertas do Senhor para as nossas vidas. Então abre os olhos de cada pessoa que me assiste, me ouve neste momento, no nome e no poder do Espírito Santo. Mas também, ao abrir os olhos, dá uma mente capaz de compreender o que está vendo e assumir, tomar decisões e posturas em relação a isso que está vendo. Não somente ver, mas se comprometer. Dá uma mente assim, que o teu Espírito renove a mente, a forma de pensar. E por último, Pai, dá-nos um coração que se compromete com o Senhor, com a sua santidade, sem reservas para Ti. Para que a gente possa então experimentar, cada um de nós, possamos viver a vida abundante, sem medo, sendo sal e luz, sendo um exemplo neste mundo perdido, esse mundo sem Jesus, que precisa da graça e do seu amor. Pai, não há esperança para esse mundo se a chama do nosso coração se apagar. Não há esperança para esse mundo se a tua luz, que é a igreja, se esconder. Nós precisamos ser como aqueles que os homens diziam, pede para eles se calarem. Ele disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. O Senhor estava dizendo assim que nada pode impedir o seu reino de seguir em frente. Essa é a verdade. Ajuda-nos a crermos essa verdade em relação à nossa vida, à nossa família, tudo que somos, em relação ao mundo perdido. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor tem um projeto de vida para cada um de nós. O Senhor nos chamou primeiro para viver uma vida abundante e impactar a vida das pessoas que estão perdidas. Então, ajuda-nos a sermos comprometidos com o Senhor. E Pai, nesse momento onde muita gente não sabe o que fazer, que cada um dos nossos irmãos da sua igreja vivam a esperança e seja a esperança para essas pessoas que não têm saída. Quantas pessoas todos os dias estão orando porque estão doentes ou estão com tantas situações? Quantas pessoas de nós podíamos ficar à disposição para orar, para conversar, para falar de Jesus?
tudo. Pai, há tanta coisa maravilhosa, mas quando nós nos esquecemos, quando nós nos afastamos, então nós paramos de importar com o Senhor e com as pessoas e nos importamos conosco mesmo. Só vivemos a nossa vida, vivemos a nossa agenda, nos tornamos egoístas e os nossos olhos ficam cegos para tudo que está à nossa volta. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Ajuda-nos a olharmos para Ti e Te desejarmos acima de todas as coisas. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Eu disse que oportunidades de Deus estão passando por nós. Ali estão várias portas abertas. Só que eu entendo que são portas que se abrem e vão passando. E vão passando. Cabe a você entrar nelas ou você ficar do lado de fora, vendo essas portas passarem e se fecharem. E eu não quero, como eu disse, eu não quero ser o mesmo pastor que eu era antes da pandemia. Eu não quero que o meu ministério seja assim. Eu não quero que a nossa igreja seja assim. Desafio você a restaurar o altar do Senhor Jesus na sua vida. Deus abençoe você. Uma boa semana. E reflita sobre essa palavra. Fale com a sua família. E veja que mudanças você tem na sua vida. Tem que fazer na sua vida. Deus te abençoe. Vamos aplaudir Jesus, nós que estamos aqui.